Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, quero saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Resultando em belas imagens de patriotismo, o presidente Jair Bolsonaro participou do hasteamento da bandeira do Brasil na manhã desta terça-feira, dia 8, um dia muito especial, o Dia Internacional da Mulher. E desta vez com a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro, representando as brasileiras no ato no Dia Internacional da Mulher. Ela foi a responsável por hastear a bandeira do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro assinou no Dia Internacional da Mulher, em cerimônia no Palácio do Planalto, decretos que instituem programas voltados ao empreendedorismo feminino, a proteção de mulheres grávidas e a promoção da saúde. O primeiro decreto institui o Brasil para Elas, uma estratégia nacional de empreendedorismo feminino como instrumento de desenvolvimento econômico e social do país. O segundo decreto, assinado pelo presidente, institui o Mães do Brasil, iniciativa que visa promover a proteção integral à gestante e à maternidade. O presidente Bolsonaro também editou decreto que institui o Programa de Proteção e também a promoção da saúde menstrual da mulher. O objetivo é combater a falta de acesso a produtos de higiene no período da menstruação e desenvolver meios para a inclusão das mulheres em ações e programas de proteção à saúde menstrual, além de oferecer acesso sem custos a absorventes higiênicos femininos às mulheres que necessitarem. No evento, o presidente Bolsonaro também contou com a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro, ministros, entre outras lideranças, e o presidente Bolsonaro até chegou a derramar lágrimas de emoção. É impossível cada um de nós, nesse dia, nos lembrar daquela que foi a mais importante em nossas vidas, as nossas mães. Sou um homem feliz. A minha me deixou há pouco tempo. É o destino, é o ciclo da vida. Queria que ela continuasse em nosso meio. Mas as recordações dela ficam para sempre. Mãe de 7 filhos, esposa de um homem que não tinha uma profissão definida, era um dentista prático, que ganhava vida basicamente extraindo dentes. E ela realmente era dona de casa. 7 filhos, com uma diferença de aproximadamente 15 meses um do outro. Realmente a vida dela não foi fácil, mas mesmo assim ela foi educadora. Todos nós chegamos às escolas já sabendo a tabuada do 1, do 2 ou do 3. Praticamente alfabetizados. Foi um V0, como se diz na física, o Marcos Ponce. O impulso inicial que fez todo mundo ser alguém na vida. E ela sempre falava, eu quero que vocês sejam melhores que seu pai e melhores do que eu. E não é de hoje que um dos ministros mais jovens da corte, gente, tem tido problemas relacionados à saúde. Dias Toffoli agora enfrentou mais um momento delicado. Ele passou por uma cirurgia de longa duração, alguns dizendo que a duração foi de 3, outros dizendo que foi de 6 horas, para retirar hérnia do esôfago. Ele foi operado pelo médico do presidente Jair Bolsonaro, Dr. Antônio Macedo. A intervenção foi para tratar uma hérnia de hiato esofágico, que ocorre quando parte do estômago impulsiona o músculo do diafragma. A cirurgia foi bem sucedida e o ministro passa bem. Ainda não tem previsão de alta.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, está em Israel, onde se reuniu com o ministro israelense Yoash Endel para discutir infraestrutura, a implementação e também compartilhar experiências relacionadas à quinta geração de internet móvel, o 5G, em ambos os países. A missão técnica também tem como objetivo levantar informações e trocar experiências sobre segurança cibernética e internet das coisas. Durante a visita, o ministro Fábio Faria afirmou que considera Israel uma nação startup, já que o país é considerado polo de inovação e uma grande incubadora de empresas. Israel é conhecido no mundo inteiro por ser um grande país de inovação. Eles investem 4,7% do produto interno bruto, soma dos bens e serviços produzidos no país, em inovação. É o país que mais investe, disse Faria no encontro. Durante a visita, os ministros se comprometeram também a ampliar a cooperação tecnológica no setor de telecomunicações. Nem sempre a vida é sorriso para Silvio Santos, gente. Depois de problemas com Raquel Sherazade, agora ele teve mais uma derrota na justiça. Silvio Santos foi condenado, gente. Condenado a pagar R$50 mil por perguntar a uma criança se ela preferia sexo ou poder. A Justiça de São Paulo condenou Silvio Santos e o SBT a pagarem R$50 mil a uma menina que participou do programa Silvio Santos em 2016. Na ocasião, o apresentador perguntou à criança se ela preferia sexo, dinheiro ou poder. A menina participava de um quadro de calouros e, ao receber o prêmio de R$1.000, foi questionada dessa forma pelo dono do SBT. O que você acha melhor, sexo, poder ou dinheiro? Silvio e a emissora já haviam sido condenados em primeira instância, mas recorreram. Agora, o desembargador José Aparício Coelho Prado Neto afirmou em decisão que o episódio causou grande constrangimento para a menina, já que o caso repercutiu nas redes sociais. Silvio Santos e o SBT ainda podem recorrer da decisão. O Ministério da Economia pretende anunciar nesta semana uma série de medidas de apoio às empresas brasileiras. Entre elas, o pacote de até R$100 bilhões de crédito prometido pelo ministro Paulo Guedes a micro, pequenas e médias empresas. O governo concederá garantias para esses negócios buscarem crédito nos bancos neste momento de retomada da economia. A ideia é estimular as empresas que faturam até R$300 milhões por ano neste momento de retomada da economia, mas também de inflação e juros altos. Para isso, o Executivo renovará as garantias já depositadas nos fundos garantidores de crédito para investimentos, e também fundo de garantia de operações na pandemia. A renovação será feita por uma medida provisória que está sendo finalizada pelo Planalto e deve ser publicada nos próximos dias. A medida não exigirá um novo aporte financeiro do governo, porque muitas empresas já estão pagando os empréstimos tomados na pandemia com o suporte desses fundos, como os financiamentos do Programa Emergencial de Acesso a Crédito e do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Veja aí se você concorda com Gustavo Lima. O grande cantor, fenômeno da música sertaneja, Ele vai processar uma deputada do PSOL que compartilhou um vídeo de protesto fake, um vídeo fake de um protesto falso contra Bolsonaro em um show de Gustavo Lima. Uma deputada federal do PSOL do Rio Grande do Sul compartilhou em suas redes sociais esse vídeo falso, onde a plateia do show do cantor Gustavo Lima, em Lisboa, Portugal, supostamente ou mentirosamente protestava contra Jair Bolsonaro. No entanto, as imagens e o áudio eram parte de uma montagem. O artista afirma que vai processar a parlamentar. A imagem manipulada mostrava Gustavo Lima no palco, enquanto o público estaria gritando "Fora Bolsonaro". No entanto, o áudio foi construído, manipulado. No vídeo original é possível ver que a plateia falava "Hu, embaixador",
em referência ao apelido do cantor Gustavo Lima. A parlamentar deletou a postagem, porém algumas páginas seguiam divulgando o vídeo falso algumas horas depois. Em nota, Gustavo Lima e sua produtora lamentaram a atitude da parlamentar. O vídeo compartilhado por ela rapidamente se espalhou pelas redes sociais. A nota, ou trecho da nota do cantor, diz o seguinte: em respeito ao público e trazendo a verdade dos fatos, esclarecemos que o vídeo original foi claramente editado. As imagens e o áudio do original mostram o público ovacionando o artista com gritos de embaixador. Em nenhum dos shows do artista no exterior houve qualquer manifestação política contra ou a favor ao atual governo, continua a nota. Lamentamos que uma autoridade como a excelentíssima deputada e pessoas mal intencionadas estejam divulgando fake news. Ressaltamos ainda que adotaremos todas as medidas necessárias cabíveis contra ela e demais envolvidos, conclui a nota. Gustavo Lima está em turnê pela Europa com shows em Lisboa, Porto e Londres. O mundo continua assistindo os acontecimentos na Ucrânia e a reação de certas lideranças. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, esteve na capital da Letônia, país membro da Aliança Militar OTAN. Stoltenberg falou sobre a invasão russa na Ucrânia e reforçou o apoio prestado pelos aliados do bloco aos ucranianos. Somos a organização de defesa mais poderosa do mundo. Estamos mobilizando centenas de soldados adicionais e vamos defender e proteger cada polegada da Letônia e de cada território aliado, garantiu. Stoltenberg disse ainda que a OTAN está preparada para proteger seus 30 países membros e que vai impedir que Moscou expanda a agressão. Há uma grande preocupação de países membros da OTAN na região fronteiriça com a Rússia de que, além da Ucrânia, a Rússia esteja preparando uma invasão a outros países, membros da OTAN no caso. Temos a aliança mais forte da história, afirmou ele. Vimos ainda que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o fechamento dos portos americanos para a importação de petróleo russo. E isso vai causar, certamente, ainda outras consequências. Pressão ainda maior à Rússia. Queremos aumentar a pressão contra a máquina de guerra de Putin, disse Biden em um pronunciamento, fazendo o barril do petróleo disparar e ultrapassar os $130, chegando ao maior valor em 14 anos. E essa pressão contra a Rússia tem aberto a possibilidade, gente, de uma aproximação dos Estados Unidos com a Venezuela. Até o momento, a Venezuela tem sanções por parte dos Estados Unidos. Maduro até se animou, não é? Com a possibilidade de a Venezuela vir a ser uma fornecedora agora, com uma limitação das sanções norte-americanas e abrindo as portas do petróleo venezuelano para os Estados Unidos, algo inédito nos últimos anos. Antes ainda do anúncio de Biden, o Kremlin ameaçou cortar gás para a Europa em caso de sanções contra o setor. No fronte, a Ucrânia diz que a Rússia atacou a rota de corredor, uma das rotas de corredor humanitário itens ou rotas negociadas no terceiro encontro de negociadores entre a Rússia e a Ucrânia na segunda-feira. E esse ataque teria colocado perigo muitos civis. A Rússia nega. O Reino Unido afirmou que a Rússia está desesperada e que a invasão empacou. A afirmação é por conta de que os resultados que a Rússia esperava seriam muito mais rápidos e eficazes do que a realidade está demonstrando. E o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, declarou que o Brasil quer ajudar a estabelecer a paz na Ucrânia, mas que a postura brasileira diante do conflito no país do leste europeu será de imparcialidade.
A afirmação foi feita pelo ministro durante uma coletiva em Lisboa, capital de Portugal. A posição do Brasil é clara. Estamos do lado da paz mundial. Nós pensamos que isso, paz, se atinge ao encontrar uma saída para o conflito e não apontando o dedo. Temos uma posição de equilíbrio e não uma posição de indiferença, mas sim de imparcialidade, informou o chanceler. É uma posição importante, não é? E você, brasileiro, concorda com essa posição do governo brasileiro? A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que a segurança alimentar é uma questão de segurança nacional e isso passa pelos fertilizantes, item que virou problema, ganhando destaque com a guerra na Ucrânia, a Rússia e também a Belarus, países que estão envolvidos no conflito, são os principais fornecedores de potássio e de hidrogenados para o Brasil. Os produtos são dois dos principais fertilizantes, ingredientes, não é? Para fertilizantes importados pelo Brasil. E o país tem uma grande dependência externa de fertilizantes. Quando cheguei ao Ministério, vi esse problema e comecei a trabalhar em um plano para resolver esse problema. Estados Unidos tem 80% de produção própria e 20% de importados. A China está mais ou menos nesse patamar e o Brasil, com essa potência do agro que é, tem que chegar nesses patamares de mais autossuficiência, disse a ministra durante a entrevista à TV Brasil, se referindo ao Plano Nacional de Fertilizantes, que será lançado neste mês. Com esse plano, nós podemos alcançar a autossuficiência de fertilizantes em 30 anos. Agora, é claro que não depende só do governo. O governo está fazendo um plano que fez junto com 9 ministérios, mas também junto com a iniciativa privada. Nós precisamos de investidores que venham investir na exploração desse potássio ou na ureia, disse a ministra. As principais carências de fertilizantes do Brasil são de nitrogênio, de fósforo e de potássio. No caso do potássio, há minas em atividade em Sergipe e uma grande jazida na região de Altazes, Amazonas, que, segundo a ministra, poderia trazer tranquilidade ao país quando começasse a ser explorado. Hoje existe já um direito minerário para uma empresa explorar. Ela está em fase de licenciamento ambiental. É uma série de licenciamentos porque nós temos um código ambiental e mineral muito rígido, faz com que isso demore muito mais para acontecer. A ministra também criticou essa rigidez da legislação brasileira. Nós temos que ter celeridade na aprovação dessas licenças e saber que aquilo que realmente importa é a parte da compensação. O potássio é importante para o Brasil, é então ele que está em uma região que tem alguns problemas de meio ambiente, nós temos que ver a mitigação desses riscos, qual a compensação que pode ser feita e saber que isso é um problema de segurança nacional. Então a gente tem que, em alguns casos, ter essa excepcionalidade e essa celeridade para que as coisas aconteçam de maneira mais célere, disse Tereza Cristina. Tá aí. É mais um velho problema também relacionado à burocracia dos xiitas que vivem aqui no nosso país inventando leis, isso e aquilo, não para proteger necessariamente, mas para complicar, não é? Para dificultar. Porque há 1001 maneiras de proteger o meio ambiente, regiões do nosso país, mas ocorre que aqui há também 1001 maneiras de complicar tudo. É preciso, de fato, uma revisão em toda essa história. É inconcebível que a burocracia pare o Brasil, mantenha o Brasil preso ao passado e impeça o progresso, a qualidade de vida, o bem-estar, a riqueza para o povo brasileiro. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil, reconhecendo o valor de cada mulher brasileira pela passagem do Dia Internacional da Mulher, esse grande momento que acabamos de viver. A homenagem da equipe Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.